Você já passou dos 60 anos? Talvez jamais imagine que um simples costume diário, praticado por décadas, pode desencadear um derrame cerebral em apenas algumas horas. E o mais alarmante, sem dor no peito, sem sinais de alerta, sem tempo para pedir socorro. Você entra no que deveria ser o lugar mais seguro da sua casa e, em questão de minutos, sua vida muda para sempre. Eu sou a doutora Camila Prado. E ao longo de mais de 21 anos acompanhando pacientes que sofreram acidentes vasculares cerebrais, percebi que o que mais assusta não são os casos evidentes, como quem fumou por décadas ou tem problemas cardíacos graves. O que realmente me preocupa são os idosos aparentemente saudáveis, que seguem todas as recomendações médicas e, mesmo assim, acabam na emergência com dificuldades de fala ou paralisia nos membros. Muitas vezes, a causa é algo que consideramos inofensivo. Um simples banho diário. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Nem mesmo médicos, familiares ou revistas especializadas mencionam. Existem 5 hábitos comuns no banho, que silenciosamente aumentam o risco de derrame cerebral. E esses acidentes não são raridades. Acontecem todos os dias em milhares de residências, com pessoas exatamente como você. Antes de continuarmos, se ainda não se inscreveu no canal, clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum alerta de saúde crucial. Se este vídeo fizer sentido para você, deixe seu like e comentário. Se não, deixe um 0 para nos ajudar a melhorar. Agora, deixe-me contar uma história que transformou minha percepção sobre os riscos cotidianos. Maria, 71 anos, mulher ativa e independente que morava sozinha há 4 décadas, tinha o hábito de tomar banho quente todos os dias às 21 horas. Para ela, era um ritual sagrado de relaxamento antes de dormir. Numa terça-feira, tudo parecia normal. A água quente corria pelo corpo e proporcionava aquela sensação reconfortante. Mas 20 minutos depois, ao se secar, algo inesperado aconteceu. Tontura, náusea e confusão. Na manhã seguinte, sua filha a encontrou incapaz de falar direito, com o braço direito paralisado, sem entender como sua vida havia mudado tão rapidamente. Aquele banho, que parecia inocente e reconfortante, foi o gatilho silencioso que levou Maria a um acidente devastador. O que quase ninguém sabe é que, após os 60 anos, nosso corpo não suporta mais os mesmos hábitos de banho que nos serviram durante décadas. Hoje vou explicar exatamente por que isso acontece. E, o mais importante, como você pode se proteger. Comecemos pelo hábito mais perigoso: tomar banhos extremamente quentes antes de dormir. Aquela água escaldante que relaxa músculos e alivia tensões pode parecer inofensiva, mas na realidade é um risco silencioso. Quando a temperatura da água ultrapassa certos limites, os vasos sanguíneos se dilatam rapidamente, provocando uma queda súbita da pressão arterial, às vezes de 20 a 30 pontos em poucos minutos. Para pessoas mais jovens, vasos flexíveis podem suportar a mudança, mas para quem passou dos 60, artérias endurecidas tornam essa queda perigosa, privando o cérebro de oxigênio essencial. E não é apenas a tontura passageira que preocupa. O sangue circulando lentamente se torna o ambiente perfeito para a formação de coágulos que, se chegarem ao cérebro, podem desencadear derrames súbitos e devastadores. Nunca esquecerei Renato, um paciente de 76 anos, engenheiro aposentado, que encerrava seus dias com um banho quente de 20 minutos, seu ritual de terapia pessoal. Numa noite, minutos após o banho, ele caiu no quarto. A esposa o encontrou incapaz de falar, com o rosto desviado para um lado. Exames confirmaram um coágulo formado durante a queda de pressão arterial, causada pelo banho quente, que obstruiu uma artéria cerebral vital. Um simples hábito que ele acreditava proteger sua saúde, na verdade, preparou o terreno para um evento trágico. O ponto crucial é entender que, aos 70, seu corpo não funciona como aos 40. Vasos sanguíneos que antes eram flexíveis agora lutam para manter pressão estável. Cada banho muito quente é como apostar com seu sistema circulatório. E esse é apenas o primeiro perigo. O segundo hábito perigoso é tomar banho logo após refeições ou ingestão de medicamentos. Imagine terminar o jantar, tomar seus remédios e ir direto para o banho. Parece rotina, mas isso pode ser fatal. Após comer,
O corpo desvia sangue do cérebro para o sistema digestivo. Se você toma banho quente nesse momento, a água atrai ainda mais sangue para a pele, deixando o cérebro com fluxo crítico reduzido. Medicamentos para pressão arterial, cardíacos ou analgésicos podem agravar ainda mais essa queda de pressão. Quando todos esses fatores se combinam, o risco de derrame dispara. Elsa, 74 anos, aprendeu isso da pior forma. Um hábito aparentemente inofensivo, seguido por décadas, transformou-se em um verdadeiro risco silencioso à sua saúde. No próximo segmento, vou detalhar os outros 3 hábitos que, se não corrigidos, podem colocar qualquer pessoa acima de 60 em perigo imediato e como você pode se proteger de forma prática e segura. Todas as noites, após a refeição e a medicação, Elsa seguia seu ritual de banho quente para relaxar e facilitar o sono. Era um costume que ela repetia há anos sem imaginar qualquer risco. Até que, numa dessas noites, poucos minutos depois de sair do chuveiro, tudo mudou. O mundo começou a girar, e em instantes ela estava caída e inconsciente no banheiro. Os paramédicos que chegaram ao local encontraram uma situação crítica. A pressão arterial havia despencado a ponto de um coágulo se formar em uma artéria já fragilizada, bloqueando a região do cérebro responsável pela fala. Elsa sobreviveu, mas nunca mais recuperou a clareza na comunicação. Essa história nos mostra que o momento escolhido para o banho é muito mais crucial do que imaginamos. Com o envelhecimento do cérebro, ele se torna incapaz de lidar com alterações bruscas no fluxo sanguíneo, e essa instabilidade pode gerar coágulos perigosos que, ao se desprenderem, causam derrames irreversíveis. A regra é clara e simples. Espere pelo menos 1 hora após comer ou tomar medicamentos antes de entrar no banho. Dê tempo para que seu corpo se ajuste naturalmente, permitindo que a circulação sanguínea se estabilize. O cérebro depende desse cuidado. Mas os riscos não param na temperatura da água ou na escolha do horário. O próximo hábito que vou revelar é surpreendente, porque envolve algo presente em praticamente todos os banheiros, e que a maioria das pessoas idosas sequer considera perigoso. Estamos falando do terceiro erro crítico: banhos longos em ambientes úmidos, fechados e sem ventilação. Imagine a cena. Você entra no banheiro, abre a água quente e deixa o vapor envolver o espaço, transformando o local numa espécie de sauna particular. O prazer é imediato: calor, conforto e relaxamento absoluto. Mas por trás dessa sensação, existe um perigo silencioso que pode comprometer sua saúde cerebral. Quando o vapor se acumula, o ar do banheiro perde oxigênio, enquanto o calor intenso dilata os vasos sanguíneos, provocando queda da pressão arterial. Agora, imagine essa combinação com artérias rígidas e um sistema circulatório que já não é tão eficiente. O resultado é um ambiente perfeito para que o sangue se torne mais espesso, fluindo lentamente e aumentando drasticamente o risco de formação de coágulos, capazes de obstruir artérias vitais do cérebro em questão de minutos. Thales, mecânico de 71 anos, vivia essa rotina diariamente, passando cerca de 25 minutos em seu pequeno banheiro cheio de vapor. Ele acreditava que os banhos ajudavam na artrite, mas uma manhã, sua esposa o encontrou quase inconsciente, com lábios azulados e sinais claros de falta de oxigênio. No hospital, descobrimos que múltiplos coágulos já haviam se formado, danificando lentamente seu tecido cerebral. Thales sobreviveu, mas perdeu grande parte da memória. O que parecia relaxante, na verdade, estava sufocando o cérebro. Cada minuto passado nesse ambiente úmido e fechado representa mais um minuto em que a circulação envelhecida do corpo luta para levar oxigênio vital ao cérebro. A lição é clara: reduza o banho a menos de 10 minutos e garanta sempre ventilação adequada, abrindo janelas ou ligando um ventilador. Nunca subestime o vapor. O dano acontece de forma silenciosa, até que seja tarde demais. E se você pensa que apenas banhos quentes e cheios de vapor são arriscados, prepare-se para o quarto hábito perigoso: a exposição súbita à água fria, especialmente nas primeiras horas da manhã. Nos dias de hoje, é comum ver influenciadores e gurus de saúde promovendo banhos frios como estratégia para despertar o corpo. Para pessoas jovens, isso pode até ser estimulante, mas para quem tem mais de 60, com artérias endurecidas e coração menos resiliente,
Essa injeção de frio pode rapidamente se tornar uma armadilha mortal. Quando a água gelada atinge a pele, os vasos sanguíneos se contraem de forma imediata. É uma reação natural ao frio, mas pode ser comparada a frear bruscamente um carro em alta velocidade. A pressão arterial dispara em segundos, às vezes até 40 ou 50 pontos. Se suas artérias já estão estreitas pelo acúmulo de gordura ou endurecidas pela idade, esse pico súbito de pressão pode provocar microlesões nas paredes dos vasos. E como o corpo reage? Ele forma coágulos tentando reparar os danos, mas esses coágulos podem se desprender e viajar diretamente para o cérebro. Jamais esquecerei João, de 69 anos, que sempre se orgulhou de sua saúde. Inspirado por um programa que exaltava a terapia do frio, decidiu começar todas as manhãs com um banho gelado. Por semanas, tudo parecia funcionar. Até que numa segunda-feira, sua esposa ouviu um estrondo e o encontrou desmaiado no chuveiro. Quando os paramédicos chegaram, ele mal conseguia mover o lado esquerdo do corpo e falava com dificuldade. Seu rosto estava caído. Os olhos refletiam o choque de alguém que sofreu um grave dano cerebral. A tomografia revelou o pior: um derrame maciço causado por um coágulo formado naquele pico súbito de pressão. O choque de frio que ele acreditava revigorante acabou rompendo as frágeis paredes das artérias, e o coágulo atingiu o cérebro em minutos. Esta é a cruel realidade dos banhos frios para pessoas acima de 60 anos. O que pode energizar um corpo jovem pode ser uma sentença para vasos sanguíneos mais frágeis. Aos 70, suas artérias já não conseguem lidar com mudanças bruscas de temperatura. O que parece despertar a vitalidade pode, na verdade, abrir caminho para a tragédia. Se deseja se sentir renovado, comece gradualmente, usando água morna e diminuindo a temperatura aos poucos. Evite mergulhar repentinamente em temperaturas extremas. Proteja seu cérebro e não submeta seu corpo a estresse desnecessário. O que parece um atalho para a energia pode ser o caminho mais rápido para um derrame. Mas o perigo não termina no frio. Existe ainda um erro que milhões de idosos cometem todas as noites sem perceber: o banho muito tarde, pouco antes de dormir. Esse hábito é comum e extremamente perigoso, porque ocorre enquanto dormimos, quando somos mais vulneráveis e incapazes de pedir ajuda. Para muitos, um banho quente à noite é o ritual perfeito de relaxamento. A casa está silenciosa, o estresse do dia se dissipa, e a água morna parece a maneira ideal de adormecer. É um momento de conforto, mas é aí que mora o risco oculto. O que acontece internamente é surpreendente. Ao tomar banho tarde da noite, sua temperatura corporal sobe, enquanto o ritmo circadiano natural do corpo tenta reduzir a temperatura para induzir o sono. Esse conflito sobrecarrega o sistema cardiovascular. A água quente dilata os vasos sanguíneos, afastando o sangue dos órgãos vitais, enquanto a perda de líquidos pela transpiração aumenta, mesmo que imperceptível. Para corpos mais jovens, ainda é tolerável. Mas para pessoas acima de 60, especialmente aquelas que usam remédios para pressão ou diuréticos, essa combinação pode ser fatal. O sangue mais espesso circula lentamente por artérias já rígidas e estreitas, criando o ambiente perfeito para a formação de coágulos. Esses coágulos podem se alojar no cérebro e causar acidentes vasculares exatamente enquanto você dorme, sem chance de pedir ajuda. Um caso que me marcou profundamente foi o de Diana, uma mulher de 80 anos que vivia sozinha. Todas as noites, às 23 horas, ela tomava seu banho quente, um ritual de paz depois de um dia inteiro cuidando da família. Numa manhã, o filho percebeu algo estranho ao ligar para ela e Diana acordou com dificuldades para falar. Quando a filha chegou em casa, encontrou-a confusa, sentada no sofá, incapaz de mover a mão direita. No hospital, os exames revelaram a dura realidade. Ela havia sofrido um derrame durante a noite. Os resultados mostraram desidratação e pressão arterial fora do normal, confirmando o que eu já suspeitava. O banho, que parecia ajudá-la a relaxar, criou, na verdade, o ambiente perfeito para que um coágulo se formasse silenciosamente enquanto ela dormia. Diana sobreviveu, mas jamais recuperou sua independência completa. O que ela acreditava ser um hábito saudável transformou-se na causa de sua limitação. O ponto é claro: à medida que envelhecemos,
Nosso cérebro não consegue mais gerenciar mudanças bruscas na circulação sanguínea como antes. Durante a noite, a pressão arterial naturalmente cai, e o corpo entra em modo de reparo. Adicionar o estresse de um banho tardio pode ser demais para ele. Se você gosta de tomar banho à noite, a regra é simples. Faça isso mais cedo, de preferência antes das 20 horas. Permita que seu corpo se estabilize e não esqueça de se hidratar após o banho. Proteger o cérebro nesses momentos vulneráveis é essencial, porque os derrames noturnos são silenciosos, cruéis, e podem roubar seu futuro enquanto você ainda sonha com ele. Depois de conhecer esses 5 hábitos perigosos, é natural sentir preocupação ou até medo, mas meu objetivo é fornecer conhecimento, e conhecimento salva vidas. A realidade é direta. Envelhecer muda tudo. O coração não bate com a mesma força. Os vasos sanguíneos endurecem e se tornam menos flexíveis. Os rins filtram o sangue mais lentamente. E o corpo reage de forma diferente às mudanças de temperatura. O cérebro, esse órgão tão precioso, depende de equilíbrio perfeito entre oxigênio, circulação sanguínea e pressão arterial estável. Mesmo ações simples e rotineiras, como tomar banho, podem desestabilizar tudo se não houver atenção ao tempo, temperatura e duração. Muitos acidentes que presenciei não surgiram de fatores de risco óbvios, mas de hábitos cotidianos que a maioria nunca imaginaria perigosos. A boa notícia é que o conhecimento é uma ferramenta poderosa. Com pequenos ajustes em como, quando e onde você toma banho, é possível se proteger de riscos ocultos. Evite permanecer mais de 10 minutos no chuveiro. Não use temperaturas extremas e prefira água morna. Nunca tome banho imediatamente após refeições ou medicação e mantenha o ambiente bem ventilado. Abra janelas ou use ventilador. Mais importante, antecipe o banho à noite para que o corpo se recupere antes do sono. Ouça seu corpo. Sinais como tontura, fraqueza repentina ou visão turva não são apenas efeitos do envelhecimento. São alertas de perigo para o cérebro. A verdade é dura. A vida pode mudar em segundos, quando um coágulo se aloja no lugar errado. Palavras podem ser perdidas, independência pode desaparecer, e a rotina inteira pode virar de cabeça para baixo. Mas também há esperança. Vi como pequenas mudanças, respeitando os limites do corpo e ajustando hábitos diários, permitem que pessoas acima de 60 anos envelheçam fortes, seguras e independentes por muito mais tempo. Portanto, cuide-se. O corpo é um tesouro, e o banho, quando feito com atenção, pode ser um momento de autocuidado, renovação e proteção, não um risco oculto. Pequenas mudanças fazem toda a diferença, transformando uma rotina aparentemente comum em um gesto de segurança e amor próprio, garantindo que a saúde e a independência permaneçam intactas.